Glória a Deus. Paz, irmão, mais uma vez. Pode se assentar. Tem alguém feliz aí do seu lado? Não? Dá um sorriso pro teu irmão. Fala, que bom você estar feliz, irmão. Aleluia. Hoje nós vamos continuar a série Base de uma Fé Cristã. Amém? Irmão, já estou pensando em outra série depois dessa. Estou gostando, é bom isso aí, hein? É um ensinamento, um discipulado, porque dia de estudo quase ninguém consegue vir, não é? Então de domingo, pelo menos dá para relembrar algumas coisas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que quase todos nós temos o hábito de fazer. Diga assim para o teu irmão, fala, jejum, aleluia. Pergunta para o teu irmão, quanto tempo você não jejua? Pergunta para ele. Santo, aleluia. Tem uns que ficam com o rosto dando risada, outros ficam sério. Aleluia. Fala para o teu irmão, monjado espiritual, irmão, aleluia. Extremamente espiritual e bom para o físico. Está aqui comigo não? Nós vamos partir do maior exemplo que nós temos, que é Jesus Cristo. Amém? É claro que na internet, irmão, tem muita gente que fala muita coisa. Sim? Tem boca, fala o que é, não é? E talvez nós, pelo nosso jeito, nosso modo de viver, talvez nós concordamos, porque nós não queremos jejuar. Então nós ouvimos alguns pastores dizendo, não, nós estamos no tempo da graça, não é necessário sacrifício, Deus quer obediência, tá certo ou não? Mas já pensou, irmãos, se Jesus não jejuasse, como ele enfrentaria o nível de guerra que ele enfrentou? Se ele não tivesse a sua carne mortificada, porque quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa vontade. Para e pensa comigo, Jesus tem todo o poder, sim ou não? Quando Pedro disse, Senhor, vamos juntar um monte de gente aqui, nós podemos lutar contra os romanos. Jesus falou, se eu quisesse, pediria ao meu Pai, ele enviaria miríades e miríades de anjos. Mas não era essa a vontade do Pai. Então se Deus quisesse acabar com os romanos, Jesus tinha pedido ao Pai, Pai, envia os anjos. Só que para não fazer a vontade dele, fazer a vontade do Pai, ele teve que submeter a carne dele à vontade de Deus. Então quando nós jejuamos, nós abrimos mão da nossa vontade, porque tem coisa melhor do que comer, irmão? Fala comigo, tem? Que nem você já está pensando que vai almoçar hoje, está pensando já em sair daqui correndo e ir para o shopping, comer um Big Mac, sei lá. Não, Big Mac não. Vamos lá. Um churrasco na casa dos irmãos aí, aleluia. Então, quando nós falamos de jejum, uma disciplina espiritual, claro que muitas pessoas não veem isso como favorável a si. Acha que isso tem que ser para quem é obreiro. Olha para o teu irmão, fala do tamanho das lutas que você tem, irmão. Fala para o teu irmão, tamanhas lutas que você enfrenta, você deveria jejuar 7 vezes por semana, irmão. Está aqui comigo ou não? Mas nós estamos num mundo onde o culto ao corpo, cuidado com o culto ao corpo. Ai, preciso me alimentar bem, academia, monjado, e o que mais o que lá. E esquece da vida espiritual, que não se alimenta com proteína, não, pelo contrário, com abstinência. Está aqui comigo ou não? Fala para o teu irmão, a partir de hoje, irmão, ou você jejua, ou eu vou pegar você, eu vou lhe dar um couro, diga para o teu irmão. Está aqui comigo ou não? Mateus 4, versículo 1, vamos iniciar. Ai, pastor, eu não consigo porque eu tomo remédio. Se o médico pedir para você
ficar 12 horas sem jejuar para passar no médico, você fica. Eita, comecei, aleluia. Fala, vai até o fim agora, irmão, segura. Fecha a porta aí, Douglão, por favor, para ninguém sair. Tranque-a. Mateus 4:1, maior exemplo para nós. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia. Quando nós andamos em Espírito, muitas vezes nem fome nós sentimos. Jesus, ele foi levado depois do seu batismo, de receber uma palavra tremenda: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, e quem tenho prazer. A Bíblia diz que o Senhor o levou, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado, para vencer a sua carnalidade. Levou ao deserto porque no deserto é lugar de escassez. No deserto não tinha água, não tinha comida, mas havia ali um treinamento para um homem, Jesus, enfrentar as batalhas que ele teria ao decorrer da sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que se Jesus jejuou, e eu como discípulo dele tenho que aprender a disciplinar o meu corpo e jejuar também. Se eu não olho para isso, eu tenho certeza que uma pessoa que ela não tem o hábito de jejuar, ela é muito mais fácil ser enganada pelo inimigo, pelas suas próprias vontades. Porque o diabo, quando se apresentou a Jesus, ele não apresentou vontades alheias, ele apresentou para Jesus talvez aquilo que Jesus teria vontade. O que é isso, pastor? O diabo nunca vai apresentar para você coisas que os outros têm vontade, ele vai apresentar a você coisas que você tem vontade. Aleluia. Então quando você tem vontade, o diabo te apresenta: está aqui, eu tenho para te dar os reinos, a adoração e comida. E Jesus, morto na carne, ele disse não. O pão ele rejeitou, a glória ele rejeitou. Quando nós jejuamos, nós temos força para rejeitar a vontade da nossa própria carne, para fazer a vontade do Espírito. Como Mateus disse aqui, nós devemos andar em Espírito, e então não cumpriremos o desejo da nossa carne. Agora, quando a nossa carne está muito aflorada, então fazemos mais a vontade dela do que a vontade do Espírito. E o jejum é uma disciplina, porque nós vamos olhar na igreja primitiva, todo mundo fala, nós queremos ver os milagres da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela jejuava. Está aqui comigo ou não? Atos capítulo de número 13, versículo de número 2, diz que servindo eles ao Senhor e jejuando. Diga assim para o teu irmão: a igreja primitiva servia e jejuava. Então, jejum é uma disciplina de uma vida cristã. É uma base que muitos de nós não tivemos no início da nossa conversão. Pergunta para o teu irmão, fala: alguém já te ensinou a jejuar? Pergunta para ele. Pergunta para o teu irmão: alguém já te ensinou a jejuar? E o que é jejum, pastor? Jejum é se abster de alimento ou de água, ou dos dois juntos. É claro que quando nós vamos falar de se abster, negar a nossa vontade, é muito difícil. Outro dia um irmão começou um jejum, e ele ficou feliz, me ligou: pastor, comecei o jejum hoje, foi forte, 7 horas da manhã. E aí quando foi 9 horas, o patrão dele chegou com pão quentinho, mortadela e uma coca. Ele falou: pastor, jejuei das 7 às 9 e entreguei meu jejum. Eu falei: é mesmo? E aí feliz, ele estava feliz. Aí o outro falou: pastor, jejuei hoje 4 horas. Eu falei: oh, glória a Deus. Ele acordou, tomou café, comeu, aí depois ele iniciou o jejum às 9 da manhã e foi almoçar 1 hora da tarde.
Jejum é se abster. É quando você acorda e vai lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, e você fala: Deus, hoje eu não vou comer, não vou beber, até talvez meio-dia. Tem gente que jejua dormindo. Meia-noite inicia o jejum, quando acorda 8 horas da manhã entrega o jejum. Fiquei 8 horas sem comer, pastor. Santo. Olha para o teu irmão, fala: Deus está te revelando, né, irmão? Fala para o teu irmão: Deus está te revelando, hein? Aleluia. Para aqueles que têm o cuidado com o corpo, olha os benefícios que o jejum traz. Ok, não? Emagrecimento. A gente não ouviu um glória a Deus aí? A mojada é mais fácil, né? Tome-lhe aplicação. Tome. Os mojaro falso do Paraguai que vem vindo aí. Mojaro está que nem a vacina do Covid. Vamos ver o resultado depois. Santo. Mas o jejum emagrece, ajuda a queimar a gordura. Alguém está comigo? Não? Fala para o teu irmão, cutuca ele, fala: emagrece sim. Mas também não adianta jejuar, começar o jejum 8 horas, entregar meio-dia e comer um boi inteiro. Porque aí você não vai ver a mudança, o emagrecimento. Se você jejua e você se abstém de alimento e por um longo período, e você começar a comer pouco, você vai ver no seu próprio corpo a mudança. E quando eu estava na Costa Rica o ano passado, Deus fez eu jejuar muito e comer pouco. E eu falei: Deus, por que isso? E aí na volta, eu já disse isso aqui, olha que impressionante, irmãos. Na volta, no avião, no retorno, quando eu estava vindo do Panamá, que eu entrei no avião do Panamá, e para voltar para o Brasil, entre 2 bancos, 3 bancos do lado da janela, havia um extensor de cinto de segurança. Olha que impressionante. Acho que Deus estava falando para mim, não é para vocês, para mim, tudo bem não? Se você não cuidar da sua alimentação, você vai ter que usar um extensor e usar 2 bancos no avião na próxima viagem. Então é um cuidado com o corpo que nós devemos ter, muito maior do que acordar pela manhã, proteína, shake, e fazer aqueles negócios, e ovo com bacon, e queijinho, e mamãozinho. Fala para o teu irmão: melhor é jejuar e fechar a boquinha. Você vai ver, vai ficar fitness. Controla a insulina. Sabia disso não? Deixa o corpo mais sensível à insulina, o que ajuda a prevenir e cuidar da diabetes tipo 2. Fala para o teu irmão: se você jejuar, irmão, vai melhorar a tua vida. Diga para 2 irmãos, fala: vai melhorar a tua vida. Menos inflamação, diminui os processos inflamatórios do organismo e o estresse das células. Meu Deus. Vamos ter qualidade de vida? Alguém está comigo? Não? Limpa e renova as células. Santo. Cuida do teu corpo, irmão. Jejua. Não só por uma vida espiritual, mas pela tua própria saúde. Porque imagina, irmão, chegar com 70 anos, onde as suas forças não são mais as mesmas. Quantos estão aqui? Porque geralmente com a idade nós perdemos músculo, mas não perdemos gordura. Está aqui comigo ou não? Eu falo isso, eu pego no pé da minha mãe. Eu cobro a minha mãe sempre. Eu falei: mãe, e ela deve estar assistindo. Quando chegar vai pegar um banco aqui. Estava lá cantando, ela não, meu primo cantando música sertaneja e ela ouvindo no banco, na velha. Oxi. Quantos estão aqui comigo? Fala para o teu irmão: cuida da tua vida espiritual, irmão. Melhora tudo na tua vida o jejum. Alguém está comigo aqui ou não? Fala para o teu irmão: você vai ter mais disposição ao acordar.
Tem pessoas que acordam cansado, indisposto. Irmão, se você começar a jejuar, isso tudo vai mudar na tua vida. Alguém crê e recebe, diga amém. Fala para o teu irmão, fala, essa é a semana de nós jejuarmos, irmãos. Essa é a semana, aleluia. Irmão, está na hora de nós começarmos a fazer votos. Semana que vem, no domingo, é Santa Ceia. Está na hora de nós falarmos assim, eu vou jejuar o dia inteiro, porque eu quero tomar Santa Ceia. Eu quero participar das coisas espirituais. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia, pode aplaudir ao Senhor e dar a Ele um grito de glória a Deus aí ou não? Pastor, quanto tempo podemos jejuar? É claro que para um longo período de jejum, como 40 dias, hoje se faz com acompanhamento médico. Mas para você jejuar 12 horas não é necessário. Para você jejuar 24 horas não é necessário. O que tem que haver em nós é a disposição, é o desejo. Alguém está comigo ou não? Tem duas formas que nós não devemos jejuar. Uma, para se aparecer. Porque tem pessoas que jejuam e aí você vai conversar com ele e está triste, né? Fala, que foi, irmão? Estou jejuando, aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, quando você for jejuar, unja a tua testa, lava o teu rosto, para não apresentares aos homens que você jejuam. Porque quando você faz isso, faz em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. E a outra forma, Isaías 58, não adianta também jejuar e ser um incrédulo. Porque os judeus jejuavam, clamavam em alta voz, mas fazia tudo conforme eles queriam, não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha, compaixão das pessoas. Também não vale nada, Deus corrigiu eles. Em Zacarias capítulo 7, se não me falha a memória, o povo jejuava tanto que cobrava a Deus. E Deus, quando fala para eles, eu tenho visto, olha o que Deus falou, vocês jejuaram 70 anos, mas as suas ações não são justas. Porque também não adianta jejuar 70 anos e ser ímpio. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para o teu irmão, mas o jejum, ele faz você vencer guerras espirituais. Muitas pessoas falam, estou numa guerra espiritual, estou numa luta espiritual, ora por mim, pastor. Não, vai jejuar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 17, 20. Estou numa guerra, o diabo se levantou, tem alma de feitiçaria, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Vou te dar uma receita nessa manhã, amém ou não amém? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha para o teu irmão e fala assim, nada será impossível, quando você tem fé, irmão. Agora próximo versículo, diz assim, mas essa casta não se expulsa, senão por oração e por jejum. Está em luta espiritual, guerra espiritual, jejua e ora. Alguém está comigo aqui ou não? Talvez você está enfrentando um momento difícil na tua vida, irmão. É a hora de você fechar a boca e clamar ao Senhor a misericórdia. Aqui esse texto que antecede é um jovem lunático que se jogava no fogo e se jogava na água. Os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Jesus falou que eles não tinham fé, porque tem caça de demônios, só sai com jejum e oração. Então o nível de jejum e oração, quanto maior aumenta a nossa fé, e maior autoridade nós temos contra as trevas. Alguém está comigo? Diga amém. Então aplauda o Senhor se você recebe. Diga assim para o teu irmão, diga para ele assim, se você está enfrentando uma guerra grande, jejua e ora. Minha guerra na minha família, pastor, jejua e ora. A guerra no trabalho é travada, a guerra em tudo quanto é lugar, jejua e ora. Você vai ter fé e vai conseguir vencer, aleluia, esse principado e potestade que se levantou contra a sua vida. Alguém está comigo? Diga amém. Clamar por arrependimento, Joel capítulo 2, versículo 12, abre aí por favor, aleluia. O povo estava passando um momento difícil, olha o conselho de Deus para eles.
O povo estava com escassez financeira, o povo estava passando uma tribulação, o inimigo se levantava, roubava tudo que eles tinham. E aí o Senhor fala, Joel 2,12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando um momento difícil, é a hora de voltar o coração para o Senhor. E como nós podemos voltar? Com jejum, oração, choro, pranto. Eu não sei você que quer ver as coisas mudar, mas eu quero ver as coisas melhorarem. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero ver minha família abençoada. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero ver a minha igreja crescendo e prosperando. Alguém diga amém. Eu quero ver os meus irmãos. E como nós vamos acessar isso? Jejum, com lágrimas. Tem gente que não chora nem pela sua própria vida, está em ruínas, está com uma vida destruída, não tem alegria, não tem prazer, mas também não tem uma lágrima nos olhos para dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, amanhã eu não vou comer, amanhã eu vou ficar, Senhor, aleluia, clamando até o Senhor mudar a minha situação. E Deus ouviu o clamor dos sacerdotes e enviou o profeta para dizer que Deus restituiria tudo aquilo que foi roubado. Quem jejua, quem ora, quem se humilha, Deus responde. Alguém diga amém e dê um grito de glória a Deus se você recebe. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: a tua vida financeira está ruim, irmão? Jejua e chora e rasga o coração. Deus, eu não aguento mais tanta dívida. Parece que eu ganho, o filisteu vem e leva. Os midianitas. Não é dívida de conquista, amém? É dívida que você não conquista nada e só vai-se embora o seu dinheiro. Dívida de conquista é tremenda, irmão. Alguém está comigo ou não? Você sabe onde está indo? Você fala: hoje eu estou passando pela luta aqui, estou apertado, mas amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai ver a bagaceira feia, aleluia. Agora, a dívida de diabo roubar suas finanças, de você não ver onde está indo o seu dinheiro, jejua por isso, chora diante do Senhor, clama ao Senhor. É fácil pedir oração para os outros, sim ou não? Fácil não falar: meu irmão, intercede por mim. Mas quero ver você chegar amanhã e falar: eu vou jejuar. Alguém já fez isso? Alguém já jejuou aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. A igreja jejua mesmo. Irmão, quando você vai jejuar, você pode, faz isso, faz a prova. Você vai ver, você começa a jejuar, fala: amanhã, vou jejuar amanhã. Lá no seu serviço vai chegar um bolo de chocolate. Nunca ninguém leva nada. Você falou: vou jejuar. Pãozinho com presunto e queijo, aleluia. Para testar a sua fé. Porque o diabo sabe que todas as vezes que você jejua, Deus responde. Quando Jesus estava jejuando, o que o diabo foi levar? Pão. Fala para o teu irmão: sempre vai aparecer um enviado santo. Está comigo aqui ou não? Quantas vezes? Até o Juninho compra bolo quando o pastor Wagner vai jejuar. Mas ele quebra o jejum? Não. Ele entrega na hora? Não. Não? Vai que ele dá uma voltinha no quarto, daqui a pouco já volta, né? Chegou lá: Senhor, está entregue, tu sabes todas as coisas. Irmão, o pior. Os crentes é terrível. Eles dão um jeitinho. Eles falam: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que acontece quando nós jejuamos? Fala para o teu irmão: se dá dor de cabeça, dá mal-estar. Isso é a carne gritando, irmão. Mas se nós não mortificarmos as obras da nossa carne, nós não vamos conseguir viver no Espírito. Alguém está comigo aqui ou não? E pior que quando você jejua, o diabo se levanta. Tem gente que fala: pastor, não jejuava, não orava, não fazia nada. Foi só eu começar, o diabo se levantou. Mas é claro, quando você não jejua, não ora, não faz nada, você está do lado dele. Perdão, desculpa. Não é você não, só a igreja de Marte. Fala para o teu irmão: vira um guerreiro de oração hoje, irmão, de jejum.
jejua mesmo, jejua, fica sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes, 3 dias na tua casa. Pastor do céu, é humilhação, dormindo no chão. Eu já fiz um jejum desse, irmão, e debaixo tinha a casa do dono do prédio da igreja, e subia aquele cheiro toda hora. 12:00 subia o cheiro da comida, 6 horas da tarde subia o cheiro do feijão. Quer ter vitória? Fala para o teu irmão, jejua e ora. Jejua e ora. Alguém está comigo aqui ou não? Olha Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27. Ele estava defendendo e expondo à igreja o que acontecia com ele. Olha o que acontecia, irmão. 2 Coríntios 11, 27. Ele diz assim, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e frio e nudez. Além de passar fome e sede, ainda jejuava. Fala para o teu irmão, irmão, é para você. Jejuava porque ele sabia a importância de não deixar a sua carne aflorar no meio de uma guerra. Quantos estão aqui? Alguns vão dizer, pastor, mas hoje nós estamos no tempo da graça. Jesus disse que, os discípulos estavam com eles, não precisava jejuar. Mas o Senhor mesmo disse também, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Lucas 5, versículo 35. Fala para o teu irmão assim, tem dias que é necessário jejuar, irmão. Você que tem ministério de louvor, uma das áreas mais atacadas da igreja, qual o seu nível de jejum? Ministério de intercessão, ministério de obreiros. Ai, Deus sabe todas as coisas, pastor. Sabe mesmo, Ele sabe. E Ele é o sumo pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele cuida do rebanho. Estão comigo não? Mas por que o diabo te aflige tanto, te bate tanto? Começa a jejuar que você vai ver. Ah, meu Deus do céu, alguém está comigo aqui ou não? Quantos estão comigo? Irmão, eu quero profetizar que isso vai voltar a acontecer. Você vai passar na rua e os demônios vão se manifestar. Alguém está comigo aqui ou não? E eu creio nisso, irmão. Nós já vivemos experiências terríveis. E eu quero declarar que essa igreja vai voltar à prática do jejum. Está chegando o jejum de Daniel. Nós vamos ficar 21 dias comendo legumes, frutas e verduras. Ai, pastor, não aguento. Não, você aguenta sim. Você está com frescura. Cutuca os 2 irmãos aí e fala, o pastor está te revelando hoje. E dá uma glória a Deus aí, porque eu vou tomar uma água aqui. Fala, está mexendo com você, né, irmão? Fala, está mexendo com você, né? Sabe por quê, irmão? Porque nós somos homens de Deus, sim ou não? Mas se nós não mortificarmos as obras da nossa carne, nós vamos fazer besteira no meio do caminho. E o jejum nos impede. Vou falar do trânsito. Tudo bem, não? Quantos aqui tem paciência no trânsito? Jejua. Quantos aqui tem paciência com a esposa em casa? Com o marido? Santo. Fala para o teu irmão, jejua. Quantos querem vencer na vida? Jejua. Pastor, mas não posso jejuar muito tempo. Quanto você pode? A sua capacidade não é a mesma que a minha. Mas façam. Aí tem aquele povo que fala assim, mas agora, pastor, estão jejuando da Coca e tomando Pepsi. Irmão, faz alguma coisa. Eu já estou apelando. Está comigo não?
Ai, desligou o celular, mas está no notebook. Faz, irmão, faz alguma coisa. Eu já estou apelando, irmão, se você não pode comer chocolate, se você não vive sem chocolate, hoje, vai ficar 6 meses sem comer uma barrinha. Sacrifica, você quer mudança? Quantos querem ver uma transformação, uma mudança sobrenatural? Esdras ia viajar, irmão. Ele pediu ao Senhor em jejum e oração para que Deus o guardasse no caminho. Ele podia ligar e pedir para o rei enviar segurança, mas ele falou: não, eu vou fazer isso pedindo ao Senhor, porque é Ele que vai prover todas as coisas. Muitas vezes nós queremos, aleluia, pedir para um, pedir para outro, me ajuda aqui, me ajuda ali, sendo que nós devemos pedir para o Senhor, e Deus vai socorrer, vai estar com providência. Alguém crê e recebe, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor, se você recebe. Diga assim para o teu irmão: vai começar o jejum agora, irmão, 24 horas, só vai almoçar amanhã. 2 amém, nenhum amém. Sabe, irmãos, quer ter uma vida vitoriosa? Aplica o teu coração a jejuar e se humilhar perante o Senhor. Vai fazer qualquer coisa, faz propósito de jejum. Ai, pastor, estou numa luta, estou desejando tanto. Jejua. Eu tenho N testemunho de jejum, irmãos. N. Quantos estão aqui comigo? Eu me lembro quando nós fomos comprar Diadema. E todo mundo sabe que eu sou carnívoro. Amém ou não amém? Eu com meio quilo de toicinho eu faço um churrasco. Com 2 pés de galinha eu faço um churrasco. Eu asso. A pastora fala: amor, frita uma linguicinha. Falei: frito na hora do almoço. Quando ela vai ver, eu estou com a churrasqueira acesa. 3 pedaços de linguiça. E eu me lembro que Deus colocou, eu falei assim: vou ficar 6 meses sem comer carne. Irmão, eu nunca vi isso. Só aconteceu comigo, não é com você. Eu me lembro que comecei esse jejum sem comer carne. A irmã foi ganhar um bebê, fez um churrasco de, como chama? Chá de bebê. Falei: não é possível. Outro jejum que eu fui fazer, uma irmã falou assim: pastor, no seu aniversário eu vou te dar uma picanha. Eu estava de jejum de carne. Aí eu olhei assim, eu falei: meu Deus, me conhece há 50 anos. Nunca me deu uma picanha. Eu falei: eu vou fazer uma. Nunca me deu um toicinho, né? Irmãos, eu comecei a fazer esse jejum, 6 meses de jejum, sem comer carne nenhuma. Nenhuma, está comigo não? Então eu comia arroz, feijão e ovo. Nunca comi tanto ovo. Eu já ia pregar, estava saindo piu, 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 piu. Estava terrível. E aí eu me lembro, irmãos, que eu fui para a igreja, fui para Diadema, dobrei o joelho lá e comecei a orar para entregar o meu jejum, 6 meses sem comer carne. E eu comecei a orar ao Senhor e falar: Deus, está entregue. Foi difícil, Senhor, mas está aqui, 6 meses sem comer carne. E comecei a orar. Daqui a pouco, irmão, meu telefone toca. Geralmente você visualiza. Era um antigo proprietário da igreja. Ele falou assim: pastor, você está onde? Aí eu atendi. Ele falou: você está onde? Eu falei assim: eu estou aqui na igreja. Ele falou: posso ir aí? Eu falei: pode. Aí ele veio, falou: pastor, sabe o que é? Eu estou em Minas, estou morando em Minas agora, e eu estou precisando vender este lugar. O senhor não quer comprar? Falei: claro que quero. Falei: então me arruma 200 mil de entrada. Irmão, devia ter uns 600 reais no caixa da igreja. Me arruma 200 mil de entrada e o senhor compra. Aí você vai me parcelando, pagando parcelado na pedalada. Irmão, isso é a melhor coisa do mundo para mim. Eu falei assim: eu não concordo. Falei: 200 mil, Senhor. Só que na hora que ele foi sair, ele bateu no meu ombro e falou assim: pastor, isso aqui já é de vocês. Irmão, no dia que eu estava entregando, o proprietário, o antigo, falou: isso aqui já é de vocês. Irmão, eu vim para casa e eu falei: Deus, o Senhor vai dar vitória. Não sei como, irmão, apareceu o dinheiro.
Deus saiu com uma herança, saiu para umas 2 famílias, eles deram o dízimo, faltou uma parte, uma outra irmã já me emprestou, fui pagando para ela também, e eu consegui os 200 mil, e dei de entrada, e compramos o diadema, pagamos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Pode dar um grito de glória a Deus aí, irmão. Fala assim para o teu irmão, fala para ele assim, ó: se você não tem dinheiro, jejua. Vai acontecer. Irmão, já estou preparando para um novo. Eu tenho um empreendimento agora lá no sítio. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Alguém está comigo aqui ou não? É doideira, mas nós vamos. Agora fica aí de braço cruzado, tomando cafezinho todo dia. Ai, cafezinho. Ai, as coisas não andam. Mas quando você jejua, as portas se abrem. E eu não faço isso só para receber vitórias físicas, mas vitórias espirituais. Alguém está comigo aqui ou não? Fiz um dia uma campanha, 7 dias, 18 horas de jejum integral, total, sem comer, sem beber e sem dormir. 7 dias, eu ia para a vigília, começava meia-noite, só entregava no sábado às 18 horas e eu almoçava. E a minha oração era: Deus me usa, me usa, me usa. Queria ser pregador dos Gideões, não sei se vocês lembram a época. Comprava aqueles DVD do Marco Feliciano, aleluia. Tinha irmão que até pregava igual a ele, né? Lembra, aleluia. E nós queríamos ser pregadores. E depois que eu terminei aqueles 7 dias de jejum, irmãos, na campanha, meu filho Daniel ficou ruim, começou a tomar leite e vomitar. E aí quando eu estive e fui ver ele estava ruim. E aí a mãe dele falou assim: ele está ruim, não pode dar nada. E aí na hora meu espírito se inquietou. Falei: Satanás, vai sair daqui agora. E aí eu coloquei as mãos sobre o meu filho e orei por ele. Falei: pode dar leite para ele agora, que ele não vai ficar ruim. Irmão, deu a mamadeira, o Danielzinho bebeu aquele leite e tomou, e não aconteceu mais nada. Tem coisas que a gente quer ir para Gideões e Deus fala: não, se você jejuar, eu vou te dar outras ferramentas para a glória de Deus. Alguém está querendo aqui ou não? Alguém quer ser usado por Deus? Fique de pé aí, por favor, no teu lugar. Fala assim, tem mais um monte de testemunhos se você quiser, irmão. Mas eu quero te encorajar a jejuar. Diga para o teu irmão: jejue agora. Jejue pela tua casa, tua família, os teus filhos. O filho está dando trabalho, jejua. Meu filho uma hora quer Deus, outra hora quer o diabo, jejua. O filho jogava no fogo e jogava na água, coloca jejum. O filho está passando um momento difícil na enfermidade, jejua. Irmãos, está na hora de nós nos despertarmos para essas verdades. Alguém está comigo aqui ou não? Jejum é humilhação mesmo. É jogar a cinza sobre a cabeça, se vestir de saco. Enquanto todo mundo está indo nos restaurantes para me casar, alguns jovens aqui lembram. Eu fiz uma campanha de não comer lanche. Eu era líder dos jovens na época. Levava para pizzaria e eu não comia, só para me casar. Demorou 5 anos, mas eu casei, aleluia. Cutuca o teu irmão, fala assim: jejua, mata a tua vontade. Quer ver milagre? Eu ainda quero ver mais coisas acontecendo. Quantos estão aqui comigo? Quantos querem? Fala para o teu irmão, incentiva ele agora. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sai do teu lugar e fala: irmão, vamos fazer isso? Fala: que tal nós jejuarmos juntos essa semana? Fala assim: que tal você fazer um jejum pela minha vida essa semana, irmão? Fala para ele: que tal você fazer um jejum pela minha vida? Buscar Deus e humilhação pela minha família. Não, cutuca ele e fala: você pode me ajudar? Alguém está comigo aqui? Deus vai operar grandes milagres. Alguém está comigo? Não. Eu também estou crendo, irmão. Eu estou crendo. Alguém está aqui comigo? Não. Aleluia. E jejum ninguém vê, né? A gente conta o testemunho depois, mas ninguém sabe o que nós fizemos. Aleluia. Mas o importante é que nós desejamos. Havia uma lei em Israel, em Levítico, que havia um dia de proibição. Ele jejuava no 5º e no 7º mês. Eles tinham regras de jejum.
E aí tem aquele texto que às vezes me pega, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Você pega uns monges aí, que servem a outros deuses, nós sabemos que não é a Deus, e eles ficam não sei quantos dias sem comer, sem beber. É claro, às vezes é um exagero, e Deus não quer isso, mas também não fazer nada, acho que é muita incredulidade da nossa parte. Olha para o teu irmão e fala assim: eu te encorajo a jejuar essa semana, irmão. Sabe, deixa o seu café da manhã para lá. Você quer mudança? Faz uma campanha. Cadê os maridos e mulheres aqui? Faz uma campanha de jejum. Toda segunda-feira nós vamos jejuar até Deus mudar a nossa história. Meu Deus, alguém crê, né? Pelo amor de Deus. Está comigo ou não? Eu estou encorajando você a ficar sem comer. Vai até economizar. Diga para o teu irmão, vai até economizar. Aleluia. Ai, o alimento está caro. Chegou a hora de economizar. Chegou a hora de jejuar. Quem sabe o alimento caro é para você jejuar. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Dá a mão se você é marido e mulher. Pai, eu quero abençoar essas famílias. Quero abençoar esses casais, essas vidas que aqui adentraram. Para que o Senhor desperte eles, Senhor, a partir de hoje, para uma vida de jejum e oração e humilhação. A tua palavra diz, Deus, aleluia, que se nós cremos, veremos a glória de Deus. E eu creio, Senhor, que não há um outro caminho a não ser se humilhar e orar. Pai, aleluia, não há outro caminho a não ser jejuar, negar as nossas próprias vontades, Senhor, aleluia, para ver a manifestação da tua glória, Senhor. A tua palavra diz que Daniel, ele orou e jejuou, Senhor, aleluia, durante dias. A tua palavra diz, Senhor, que no meio do perigo de morte, Esther com Mardoqueu jejuaram 3 dias, aleluia, e o Senhor operou um grande milagre. E nessa manhã, Senhor, desperta o povo, Deus, que vai ouvir a tua palavra, aleluia, e vai voltar aos princípios, aleluia, onde o jejum fazia parte da igreja, Senhor, e a partir de hoje mudarão a sua conduta, os seus hábitos, Senhor, jejuarão 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias por semana, aleluia, para buscar a tua presença e para andar em espírito. Eu oro por uma igreja, Senhor, que eu creio que virá, Senhor, e viverá o sobrenatural de Deus, e o teu nome será glorificado. Eu os entrego em tuas mãos, e creio, Senhor, que o Senhor vai fazer muito mais além do que eu estou pedindo ou pensando. Senhor, aleluia, ativa, Senhor, nessa manhã, no coração desses homens e mulheres que aqui adentraram, o desejo de mortificar as obras da sua carne, para buscar a presença do Senhor. E eu creio, Deus, o Senhor responderá. O Senhor é Deus, que aquilo que nós fazemos em oculto, o Senhor, Pai, aleluia, nos recompensará publicamente, para a glória do teu nome. Eu abençoo os casais aqui, Senhor, que essa semana, Pai, terão um dia de proibição, terão um dia de jejum, aleluia, e clamor pelas suas vidas, pelo futuro e por tudo aquilo que há de vir. Nós entregamos todos em tuas mãos, aleluia, desde agora e para todos sempre. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga amém e dê um aplauso ao Senhor, um grito de glória a Deus. Aleluia. Diga assim para o teu irmão: pode começar agora esse jejum, irmão. Aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Se esforce, irmão. Você vai obter mudança. Eu me lembrei aqui agora na oração, que os judeus, eles estavam com perigo de morte, queriam matar os judeus, mas Esther e Mardoqueu se humilharam, 3 dias de jejum. Cutuca alguém do teu lado e fala assim: faz 3 dias de jejum, você vai ver o que vai acontecer. Sobrenatural. Alguém está comigo? Diga amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sei que essa palavra não dá muito glória a Deus, mas é uma base para você crescer. Alguém está comigo? Fala para o teu irmão: jejua, irmão.
Jejua, irmã. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu te abençoo poderosamente também. Excelente semana. Amém ou não amém? Semana de oração. Todos os dias oração. Estaremos aqui às 20 horas. Amém ou não amém? E não tem essa, dia do homem e da mulher. Não, venham orar. Jejue.